Meus irmãos, Pai do Senhor mais uma vez, aproveitando que os irmãos já estão de pé, abre sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Nós iremos ler o versículo de número 17, 18 em diante. Daniel, capítulo 6. Nós iremos ler do versículos 17 em diante. Daniel está dentro dos profetas maiores. Então você vai vir de Isaías, vai cair em Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo de número 17 em diante. Quem achou, diga amém. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. O rei então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer na sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também sobre ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém? Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quero apresentar que alguns irmãos estão nos visitando rapidamente, mas já vamos entrar na palavra. Amém? Está conosco a nossa irmã Janaína, né? Faz sentido, glória a Deus. O nosso irmão Presley, não é o Elvis, né? Só Presley. Deus abençoe vocês, é um prazer recebê-los aqui em nome de Jesus. Está conosco também o nosso irmão Adilson, é esse mesmo? Está ali, glória a Deus, é um prazer te receber, tá bom, filho? E a nossa irmã Maria Aparecida, glória a Deus, é um prazer receber os irmãos aqui. Os demais são de casa, né? Amém, irmãos? Amém. Quantos querem ver a palavra do Senhor? Esse texto que nós lemos é um texto bem conhecido, falado na igreja, falado por pregadores, por cantores, por pastores, por qualquer que seja um cristão, já ouviu falar de Daniel na cova dos leões. Esse texto está introduzido dentro de um contexto de passagem de reinado. Haja vista que quando Daniel e os seus 3 amigos, juntamente com os outros meninos que vieram cativos de Judá, chegou no Império Babilônico, eles ainda eram jovens, ainda eram moços. E o rei que ora reinava chamava-se Nabucodonosor. Era o rei que reinava na Babilônia, a grande Babilônia naquela época. Haja vista que depois de tudo que aconteceu no capítulo 2, 3, 4 e 5, no reinado de Nabucodonosor, os tempos se passou e Daniel envelheceu, e parece que nesse texto ele está próximo ou já com 70 anos de idade. Daniel, ele é profeta no reinado de Nabucodonosor. Quando passou para Beltesazar, o filho de Nabucodonosor, Daniel era o profeta. No capítulo 5 vai encerrar o reinado de Beltesazar, porque a Bíblia diz que ele deu uma festa, chamou os seus homens importantes, os seus homens grandes, deu uma festa, e para servir, para agradar aqueles homens que com ele estavam naquela festa, a Bíblia diz que ele pegou as taças que eram
utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, seu pai, tinha trago de Jerusalém, de Judá, como sitiou. Ele trouxe e deixou guardado em um canto. Só que Beltesazar, ele vai dar a festa, vai pegar os utensílios que é do templo da casa do Senhor e vai tomar vinho naquelas taças. Os irmãos conhecem bem a história. No capítulo 5 a Bíblia diz que apareceu uma mão, ou o dedo de uma mão, que escreveu na parede Mene, Mene, Tekel, Parsi, que traduzido pesado foste na balança e foi-te achado em falta. A Bíblia diz que Daniel apareceu no cenário, trouxe para Beltesazar a interpretação que ele iria morrer naquela noite. E naquela mesma noite, final do capítulo 5, Beltesazar morre, porque a Babilônia, ou a grande Babilônia, agora está sendo ou foi invadida pelos reinos Medo e Persa. É bem verdade que um dos maiorais do reino Medos e Persas tem o nome de Ciro, só que no capítulo 6, o rei que está governando na Babilônia também faz parte dos Medos e dos Persas. Ele tem o nome de Dário. Dário está reinando no capítulo 6. E a Bíblia diz que ele gostava de Daniel, porque ele soube dos feitos que Deus tinha feito por Daniel, através de Daniel na Babilônia, e ele era amigo de Daniel. Só que no capítulo 6 a Bíblia vem dizer que o rei Dário, que esse homem, ele instituiu, ele colocou, ele levantou alguns homens para serem líderes também, juntamente com ele, em toda a Babilônia, tá bom? Em todas as províncias, em todas as cidades, ele levantou prefeitos, governadores, sátrapas também, que era um dos governadores. Eles governavam as províncias, e dentro desses homens levantados, foram levantados 120, está no texto, leia em casa e você vai entender. A Bíblia diz que o rei gostava tanto de Daniel, que Daniel se sobressaía dos governos, porque tinha 3 presidentes, e um desses presidentes, sobre todos esses 120 homens, um deles era Daniel. E a Bíblia diz que Daniel se sobressaía porque tinha nele um espírito excelente, porque o Senhor era com ele. Observe que no capítulo 5 Daniel está governando na Babilônia. No capítulo 4 Daniel está governando na Babilônia. No capítulo 3 Daniel está governando na Babilônia. Em todos esse texto o decreto era: não mexe com Daniel, porque ele é servo do Deus vivo. Não toque Daniel, porque ele é servo do Deus vivo. E antes que eu comece a pregar, deixa eu te dizer nessa noite, não é Babilônia que governou Daniel, não foi os costumes babilônicos que induziram a Daniel, foi Daniel que foi fiel a Deus mesmo estando na Babilônia. Então que aconselho meu, está no mundo ainda sendo crente, não é motivo para fazer igual o mundo faz. E o Senhor está levantando Daniel, que está dizendo assim: o mundo não vai me governar, mas eu vou ser governante. Porque quando Daniel governa, ele traz para a Babilônia os costumes do Deus de Israel. Glória a Deus por isso. E a Bíblia diz que ele se sobressaiu porque o Senhor era com ele. E a Bíblia diz, pastor, que por causa disso que estava sobre a vida de Daniel, os presidentes, os governadores, os sátrapas, todos os homens de autoridade, que tinham autoridade na Babilônia, nas províncias da Babilônia, a Bíblia diz, cara, que eles se ajuntaram e tentaram a acusação contra Daniel, porque Daniel é um crente e está todo mundo no mesmo nível. Só que esse Daniel tem uma coisa diferente, porque tudo que ele faz com excelência. Nunca foi por causa de Daniel, foi por causa do Deus que Daniel servia. A Bíblia diz, irmãos, que José estava no Egito, aleluia, e onde José colocava a mão, ele prosperava, porque o Senhor era com ele. O segredo de crescer não é para o nosso talento, é sobre aquele que está sobre nós, aleluia. Daniel governando a Babilônia,
ocasião contra Daniel. Versículo 4 diz que eles não acharam ocasião nem culpa contra esse moço. E esses homens de autoridade estão perseguindo Daniel. E o texto diz que eles perseguiram Daniel porque Daniel era fiel. Porque Daniel não era igual a eles. Embora o cargo era o mesmo, embora as funções eram o mesmo, embora o local, a região era a mesma, mas Daniel ele fazia diferente, porque ele entendia que ele estava na Babilônia, mas todos que olhassem para ele iriam entender: esse rapaz serve um Deus, esse rapaz aí tem alguma coisa diferente, esse rapaz tem alguma coisa que nós não temos. O que é isso? E a Bíblia diz que por causa disso, irmãos, por causa disso, eles se levantaram contra Daniel. E o texto diz que eles não acharam ocasião contra Daniel, mas eles pensaram: a não ser que, está no texto, nós achamos uma ocasião contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, você não está aqui não. A Bíblia diz que juntou todo mundo de autoridade, foi até Dário e falou: Dário, rei, deixa eu te falar uma coisa. Juntou os prefeitos, governadores, todos os homens que fazem a lei, que aprovam a lei. Nós conversamos. Tá, qual foi a conversa? A conversa é o seguinte: que durante 30 dias ninguém adore outro Deus, ninguém procura mais ninguém a não ser a ti, Dário. Está fechado. A Bíblia diz que o rei combinou, aceitou, porque a proposta vem de quem tem autoridade. A proposta vem dos líderes. Ele assinou. Só para nós corrermos. Versículo número 10. Versículo 9. Por essa causa o rei Dário assinou a escritura e o decreto que aqueles que queriam acabar com Daniel fizeram. Versículo 10 diz que Daniel, ele soube da escritura, soube daquilo que eles tinham armado contra ele. E a Bíblia diz que Daniel, ele foi para sua casa, subiu na parte de cima, foi na janela que dava de frente para Jerusalém, dobrou os joelhos no chão e orou ao Senhor. Glória a Deus. Porque o decreto, irmão, que os governadores assinaram foi: ninguém pode adorar a outro Deus. E a Bíblia diz que Daniel soube do decreto e ele foi orar ao Senhor. É Daniel dizendo, irmãos, não importa qual seja o decreto, não importa qual seja a lei, não importa qual seja a ordem, nada vai me tirar da posição da oração, nada vai me tirar da posição da oração. Se de pé eles fazem plano contra a igreja, de joelho a igreja vence. Se de pé eles planejam contra a igreja, de joelho a igreja vence. Ei, Daniel, não abra mão da oração. Ei, Daniel, não abra mão da comunhão com Deus. Pedro pregando em Atos capítulo 4, ele diz, no contexto: se a lei vir contra a lei de Deus, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E se a ordem foi para ninguém adorar outro Deus na Babilônia, Daniel está dizendo: eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, porque Deus me sustentou até hoje, foi no joelho. Tudo que eu recebi até hoje foi no joelho. Não vai ser um decreto que vai me parar, não vai ser uma ordem que vai me parar. Eu vou orar. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel está orando na janela que abre para Jerusalém, está clamando durante 3 dias. Só que a Bíblia diz: e vieram todos os homens, viram Daniel orando, falou: pronto, achamos, vamos acabar com esse Daniel, vamos destruir Daniel. Oh, meu filho,
Só porque Daniel está orando, só porque Daniel está buscando a Deus. Não vale a pena perseguir quem ora. Não vale a pena perseguir quem ora. Não vale a pena perseguir quem ora. Jeremias escreveu: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Não toca nos olhos de Deus, não toca na menina dos olhos de Deus, não mexe com a igreja, e o recado vai para o mundo. Não toca na igreja. A igreja tem um dono. A igreja tem dono. Aleluia. Viram Daniel orando e falaram: essa é a ocasião, vamos falar. Qual é a acusação? Daniel está orando. O que você tem contra falar? Eu não tenho nada contra, eu só estou falando que Daniel está orando. E aqui não pode orar. Nós não podemos estar em concordância com esse Daniel, ele está orando. Qual é o jeito de parar Daniel? Vamos lá no rei. A Bíblia diz que eles foram juntos ao rei Dário e falou: Dário, o Senhor assinou um decreto que durante 30 dias não podia adorar outro Deus. Se quiser procurar alguém, ele tem que procurar a ti, não é? Ele falou: é isso. Assinei, está assinado. Decretei, está decretado. Mas o que é que vocês querem? Então eu vim te falar que aquele Daniel, irmãos, versículo de número 13, Daniel, a qual foi transportado de Judá, não tem caso contra ti, ó rei, nem do decreto que assinaste antes 3 vezes por dia ele ora. O que o texto está dizendo que eles estão falando: nós estamos tentando até hoje procurar uma coisa contra Daniel, mas todas as vezes que eu vou procurar ele está orando. Eu vou de manhã, Daniel está orando. Eu vou de tarde, Daniel está orando. Eu vou de noite, Daniel está orando. Eu vou de manhã, Daniel está orando. Eu vou de tarde, Daniel está orando. Eu vou de noite, Daniel está orando. E qual é a acusação? Nós viemos aqui para falar que ele está orando. Só o filho do diabo para se levantar contra quem ora. Ele falou: o Senhor escreveu, assinou, assinei. Aleluia. Versículo de número 14. Quando eu li, eu fiquei assustado, porque o texto diz que o rei Dário sentiu muito quando ele ficou sabendo de Daniel, e ele propôs no coração, cara, o texto diz que ele pôs no coração a noite toda um plano, um método para livrar Daniel daquilo que ele tinha escrito. Ele ficou a noite toda, verso 14. Ele tentou a noite toda trazer livramento para Daniel, mas não podia, porque ele já tinha selado. Palavra de rei não volta atrás. Ele já tinha selado, decretado e carimbado. Versículo subsequente diz que o rei Dário mandou chamar Daniel e lançá-lo na cova dos leões. Oh, meu Deus. Só que no versículo 16 diz assim: o rei Dário falou: Daniel, você vai ser jogado na cova dos leões, mas eu tenho certeza que o Deus que você serve continuamente, Ele te livrará da cova. Quem está falando isso não é um crente. Quem está falando isso não é um cristão. Quem está falando isso é um ímpio. Nunca conheceu a Deus e vive na sua impiedade. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: Daniel, você é fiel a Deus continuamente. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vi os seus feitos no reinado de Nabucodonosor, você era fiel. Eu vi os seus feitos no reinado de Belsazar, você era fiel. E se você é fiel assim Deus até hoje, Ele vai te livrar. Ele vai te livrar, Daniel. Você está sendo lançado na cova não porque eu quero, porque eu assinei e não sabia do decreto, não sabia da má intenção que estava no coração dos outros.
Aleluia. Pegaram Daniel, versículo que lemos, lançaram ele na cova dos leões. A cova era assim, irmãos. Alguns dizem que era feita no chão mesmo. É um buraco grande, que tinha só uma porta de acesso para os leões entrarem e saírem. E aí via esses leões só com acesso em cima, visto que o buraco é fundo e não dava para os leões pularem. Então, o versículo que lemos diz que eles lançaram Daniel de lá de cima até no fundo da cova dos leões. Leão faminto, irmãos. Glória a Deus. E além de lançar Daniel da cova dos leões, a Bíblia diz que eles trouxeram uma pedra. Nós lemos esse verso. Colocaram sobre a boca da cova. O rei pegou o seu anel, selou. O que era isso? Todos os que passassem, ou que passariam ali, se visse esse selo ali, e entender: esse anel é de Dário, porque tem as suas características, está selado e ninguém pode tirar essa pedra daqui. Ele selou com o seu anel. Versículo 17: selou com o anel, o dele e dos grandes, para que ninguém mudasse aquilo que estava escrito sobre Daniel, porque a intenção de Dário era mudar. Ele selou com o anel, escreveu, mandou e falou: agora já era. Uma cova, os leões dentro, lançaram Daniel dentro da cova, colocaram a pedra sobre a tampa da cova, selaram a pedra, e o recado era: ninguém mexe, está selado. Colocaram a tampa, colocou, selou a tampa, está selado, rei, ninguém pode tirar agora. A Bíblia diz, irmãos, que lançaram e fizeram isso. De repente o rei foi para casa. Ele foi para casa amargurado, triste, porque ele já tinha escrito, já tinha falado. A Bíblia diz que ele não permitiu chegar a ele nenhum instrumento de música. O que era isso? Tinha alguns homens que tocavam para acalmar o rei, e isso ficasse mais fácil para o rei dormir. Só que naquela noite ele despediu isso, porque ele está angustiado por causa de Daniel. A Bíblia diz que ele fez isso e fugiu dele o sono. Aleluia, aleluia. Enquanto o rei da terra está sem sono, eu acredito que o rei dos reis entrou em ação. Naquela mesma noite, o texto não diz, eu quero crer, conjecturando nessa noite, que quando Daniel caiu no fundo da cova, ele não mudou a aparência, não apareceu medo em seu semblante, porque ele foi acusado porque estava orando, e da mesma sorte que o acusaram, ele continuou orando, clamando ao Senhor, buscando o nome do Senhor dos Exércitos. Ô irmão, vale a pena orar. Ajude-me a pregar, olha para mim do seu lado e diz: vale a pena orar. Diga com fé, irmãos, fala: vale a pena orar. Não rejeite o momento da oração. Daniel está na cova, tá? Mas ele sabe da experiência que ele teve com Deus nas orações. Daniel está na cova, tá? Mas ele sabe quem é o Deus que ele serve. Daniel está na cova, tá? Mas ele não se enganou mediante o Deus que ele clamou. O que o texto está dizendo, irmãos, é que nem sempre o Senhor vai me livrar da cova, nem sempre Ele vai me livrar das acusações, mas se nós vamos ter uma postura é bom continuar orando, é bom continuar clamando. Ei, Daniel, Deus não esqueceu dos momentos de oração, Daniel. Ei, Daniel, Deus não esqueceu a semente que você plantou na oração. Ei, Daniel,
Daniel, o teu Deus não despreza a semente que você plantou na oração. Volte a orar, Daniel. Aleluia. Aleluia. Daniel passou a noite na cova. O rei passou a noite angustiado. E nós lemos aqui que de manhã bem cedo, versículo 19, pela primeira luz da aurora, quando deu o primeiro raio para clarear, a Bíblia diz que ele se levantou, Davi, foi correndo até a cova e gritou: Daniel! Oh, glória! O Deus que você continuamente serve te livrou dos leões. Ninguém está ouvindo de fora. Talvez está falando: rei, não vai ter resposta, rei. Esses leões já estão de barriga cheia. Daniel até morreu. Rei, não clame, não grite. O leão estava com fome. Daniel está indo lá e morreu. De repente, da cova surge uma voz e grita: ó rei, vive o Senhor eternamente. Tem alguém falando: Daniel morreu. Daniel está falando: rei, Senhor vive eternamente. O Deus o qual eu sirvo, oh aleluia, enviou o seu anjo para me livrar dos leões. O leão não me fez dano algum, rei. O que Daniel está dizendo é o seguinte: rei, eles fizeram um plano, pensaram que ia me calar. Eles fizeram um plano, pensaram que ia me matar. Você até foi obrigado a me lançar na cova dos leões, mas o meu Deus não me livrou da cova. Não, 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 não. O meu Deus não me livrou da cova. Não, não, não. Você está vindo, Daniel? Eu estou. Ele não me livrou da cova, mas ele entrou na cova comigo e falou: leão, jejua, leão, não toma, esse é meu ser. Tem alguém que pode adorar Jesus aqui? Tem alguém que... Oh, meu Deus, Jesus. Eu tenho que terminar, irmãos. Rei, o meu Deus enviou o seu anjo. Não se preocupe, eu estou vivo. O leão é o rei da selva, irmãos. Leão, ele não fica igual aos outros animais, correndo atrás de presa aqui e ali, para ter uma sorte, não. O leão, quando ele não está com fome, ele para e tu pode passar, que provavelmente não passa, né, moça? Provavelmente ele não vai te atacar, porque ele não está com fome. Mas se ele tiver com fome, ele não fica correndo para tentar achar. Ele vai dar o bote, porque ele é o rei da selva. Foi feito por Deus para isso, para acabar com a sua presa. Mas quem estava lá era o crente, né? Quem estava lá era alguém que servia ao Deus de Israel. Talvez, irmãos, talvez o leão olhou para o outro e rugiu pensando: vamos atacar. E o outro falando: não, rapaz, não toque nesse daí não, rapaz. Não toque nesse daí não. Olha só quem está com ele. É o homem de branco, nosso Criador. Foi ele quem nos criou, foi ele quem nos fez. Não toque, Daniel. Só para nós terminarmos e eu encerrar. Daniel está vivo na cova, porque o pensamento daqueles que o acusaram é que ele iria morrer só porque era fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus, irmãos. Vale muito a pena ser fiel a Deus. A Bíblia diz, versículo 23, que o rei mandou tirar Daniel da cova. Quando tiraram Daniel da cova, a Bíblia diz: e não achou nele dano algum, nem da queda, nem dos leões, porque o Senhor também está guardando Daniel. Deixa quieto. Versículo 24 diz que o rei mandou trazer, irmãos, aqueles homens que acusaram Daniel, todos os sátrapas, governadores, prefeitos,
todos os líderes que fizeram aquela lei para prejudicar Daniel, Dário mandou trazer todos. E quando trouxeram todos, vieram eles, seus filhos e suas mulheres. A Bíblia diz, lê o texto, que eles foram lançados na cova. E se fosse só isso, já bastaria. Mas o texto diz que sem antes eles caírem no chão, o leão pulou neles e estraçalhou. Por que ele não fez isso com Daniel? Porque a acusação era: Daniel está orando demais, rapaz, e esse coração dele está me incomodando. Aleluia. Se a cova não serve para matar quem está orando, a cova serve para matar quem está acusando. Aleluia, vou falar de novo. Se a cova não serve para matar quem está orando, ela serve para matar quem está acusando. Que é um conselho meu: não se coloque no lugar de acusadores, não. Irmãos, a Bíblia diz que Saul, ele procurava ocasião para matar Davi, e estava ambos na caverna. De repente, a Bíblia diz que Saul estava na parte da frente, Davi estava um pouco mais para trás, e ele entendeu que Saul estava dentro daquela caverna também. A Bíblia diz que ele veio de mansinho, cortou um pedaço da roupa real do rei e guardou. E tem alguém falando assim: ei, Davi, é a sua oportunidade, o seu inimigo está na sua frente. A Bíblia diz que Davi falou assim: eu não vou tocar em Saul, porque ele também é o ungido de Deus, que Deus trate com ele. A Bíblia diz: não maltrateis meus ungidos, nem toqueis dos meus profetas. Aleluia, aleluia. Antes deles caírem no fundo dos leões, pegaram. Versículo de número 24, final diz: eles esmagaram todos os ossos. Carne de crente não serve para alimentar leão. Não serve. Eu vou fechar a Bíblia. Bíblia aberta, a inspiração do pregador. Fechei a Bíblia. Versículo 25 diante. Dário falou assim: ei, a partir de hoje, eu, Dário, faço um decreto. Envia para todas as províncias, ou para todas as cidades da Babilônia. Qual é o decreto, Dário? A partir de hoje, não adorarás a outro Deus a não ser o Deus de Daniel. O rei está decretando de novo e está dizendo assim: um novo decreto eu estou fazendo, é eu que estou escrevendo e eu que estou assinando. Qual é o decreto? Não vai adorar aqui outro Deus além do Deus de Daniel. Por quê? Porque Daniel foi fiel a esse Deus, e esse Deus também é fiel a Daniel. Só pode adorar a Deus. E o texto está dizendo, irmãos, que Daniel não foi consumido pela Babilônia, mas o nome de Jesus foi glorificado lá. O tema da campanha é: o Senhor, Deus, assina minha carne. Eu não tenho ideia do que Deus vai precisar fazer nessa noite. Eu não tenho ideia do que Deus vai ser preciso fazer durante essa campanha, mas Ele vai assinar a carta de muita gente aqui. Eu não sei se vai ser preciso ele entrar na fornalha. Eu não sei se vai ser preciso ele acabar com o Senaqueribe. Eu não sei se vai ser preciso ele acalmar os leões. Eu não sei se vai ser preciso ele abrir o mar para nós passarmos. Eu não sei se vai ser preciso nós andarmos sobre as águas. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas você não sai dessa campanha. Essa campanha não termina sem antes o Senhor assinar e te dar vitória. Alguém crê nisso, Deus? Deus de vitória Ele vai assinar. Em nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio que ele não é crente, não é cristão, não é evangélico, não serve a Jesus e quer fazer isso a partir de hoje? Se tiver, só levantar suas mãos, eu vou orar pela sua vida. Se tiver alguém para se entregar a Cristo, levanta suas mãos. Porque é o mesmo Deus que fez na vida de Daniel. Eu não sei se você sabe, mas é o mesmo Deus que nós servimos, Ele também está aqui.
Tem alguém para se entregar a Cristo? Se tivesse para levantar suas mãos, eu vou orar pela sua vida. Se não tem, que Deus abençoe. Se tem, não quer que o Senhor lhe dê outra oportunidade. Amém? Vamos. Aplauda o Senhor, irmãos. Deus abençoe.